Olá amigos, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Práticas e Técnicas de Direção e Análises Clínicas. Nesse módulo 5, nós vamos estar tratando com vocês então da questão da gestão financeira. Nós olhamos alguns pitacos no módulo anterior à gestão estratégica e agora a gente vai falar então de um pouco da questão da gestão financeira. É muito importante esse módulo porque eu tenho a consciência que a maioria dos laboratórios que a gente trabalha não faz uma gestão financeira devida como deveria ser feita. Uma gestão financeira com atenção a números, a dados, análise de resultados, não faz reunião de controle financeiro. Então é bem importante essa nossa videoaula, porque a questão financeira, como é um negócio, nós temos que encarar, profissionalizar cada vez mais os nossos negócios. E o laboratório não é diferente. Nós temos que encarar, de fato, o laboratório com o negócio, porque nós temos obrigações a cumprir, nós temos funcionários, temos fornecedores, temos as obrigações legais, fiscais. Então é muito importante que realmente nós tenhamos a consciência de que a gestão financeira, primeiramente, ela exige tempo. Por que ela exige tempo? Porque ela tem que ter lançamentos, ela tem que ter controles diários e ela tem que ter discussão permanente de fatos e dados. Não se faz gestão financeira sem a discussão permanente de fatos e dados e sem acesso às informações necessárias. Que informações necessárias são essas? O gestor financeiro ou o controlador financeiro, ele tem que ter acesso a custos, ele tem que ter acesso a investimentos, ele tem que ter acesso às contas banco, ele tem que ter acesso ao fluxo de caixa, senão não vai estar fazendo uma gestão financeira completa. Porque uma gestão financeira completa, ela é bem complexa e quem cuida da parte financeira, de fato, tem que ter esse tempo para fazer a análise financeira e fornecer informações precisas para a tomada de decisão da diretoria, E até para a própria questão de gestão estratégica, como que você vai fazer uma gestão estratégica e tratar da perspectiva financeira se você não tem os dados suficientes para a tomada de decisão? Desculpa, se você não consegue tomar uma decisão adequada por falta de análise de dados, se você não tem um controle real dos teus custos, dos teus gastos e dos teus investimentos. Então é muito difícil, se isso não acontece, que nós de fato tenhamos uma boa gestão financeira. Então é necessário, para que a gente consiga atingir os macros objetivos da gestão financeira. Que primeiro, como eu já comentava com vocês lá na visão sistêmica, que o primeiro objetivo da gestão financeira é manter o crédito sem perda de receitas. Esse é o grande objetivo, é o macro objetivo da gestão financeira. Então, se eu tenho que manter o crédito, eu tenho que saber quais são os investimentos, quais são as dívidas, o que nós estamos faturando, o que nós temos no banco, o que nós temos no caixa, para que eu possa cumprir com as minhas obrigações, de forma que eu possa manter o crédito. E mais do que cumprir com as obrigações a fim de manter o crédito, eu não vou ter perdas exatamente por juros e multas. Eu não vou ter perdas de materiais em função de vencimentos, eu vou estar controlando os meus ativos, então eu vou ter um bom controle para que eu possa manter o crédito sem perda de receita. Eu tenho que ter um bom controle que envolve toda a questão financeira, mais a questão de compras e mais a questão de almoxarifado. Então é preciso que, de fato, o gestor financeiro ele tenha tempo para tomar essas ações e para controlar essas questões, junto com os setores, principalmente setores de compra e setor de controle de estoque. Porque desse objetivo macro de manter o crédito sem perda de receita, ele tem que fazer o quê? Ele tem que garantir a disponibilidade de dinheiro para a atividade fim, que são as análises clínicas, Então ele tem que garantir dinheiro para a calibração, para a manutenção de equipamentos, para os reagentes, tudo que envolve
a nossa atividade fim? E como que eu vou garantir essa disponibilidade de dinheiro, principalmente para a questão de calibração, questão de manutenção, que são questões caras, se eu não tiver, de fato, um controle muito bem estruturado, um controle com uma previsão mínima de 12 meses. Então, se eu passar num processo, né, de gestão financeira e não encontrar um fluxo orçamentário, um fluxo de controle, onde eu possa visualizar no mínimo 12 meses, ou seja, o mês atual e mais 11 meses para frente, eu não vou estar fazendo, de fato, uma gestão financeira. Eu vou estar, de certo, cuidando de alguma coisa financeira, mas não fazendo a gestão financeira. E gestão financeira, ela é um cargo de confiança, né? Mais do que um cargo dentro da organização, é preciso ser um cargo de confiança da direção. Então, se não puder ser um cargo de confiança da direção, onde ela abra todas essas contas para fazer uma boa gestão, não tem por que ter um líder financeiro, não tem por que ter uma gerência financeira. Além de garantir a disponibilidade de recursos para atividade fim, também tem que cumprir com as obrigações legais e fiscais. A gente sabe que todo mês tem obrigações legais a serem cumpridas, trimestralmente tem obrigações legais a serem cumpridas, anualmente tem obrigações legais a serem cumpridas. Então, se eu não tiver essa projeção de 12 meses, a gente sabe quantos juros e multas para cumprir essas obrigações legais são pesados, são altos. Então, se eu não fizer esse balizamento das minhas contas, eu vou acabar tendo perdas financeiras. Então, eu preciso desse gerenciamento para quê? Para que eu possa oferecer essas informações precisas para que a minha direção tome decisão. Tome decisão de onde investir, de como investir, se pode ou não adquirir um equipamento novo, se pode contratar uma pessoa. Então, é fundamental que haja o gerenciamento das informações, para que as informações sejam passadas de forma precisa e que a direção possa tomar as decisões. Então, além de todos esses requisitos, né, também cabe à gestão financeira apoiar a empresa na busca de constantes melhores resultados. Né? Porque todo o contexto do que se executa dentro do laboratório é para obtermos melhores resultados. E a gestão é para melhores resultados. Então, mais do que ninguém, o setor, o líder financeiro, ele tem que apoiar a direção nessa busca constante de melhores resultados. Não é simplesmente lançar, pagar, receber boleto, guardar boleto. Não, vai muito além disso. A gestão financeira é algo que exige tempo, é complexa e precisa análise constante. Então, se você não está fazendo essas premissas, atendendo esses objetivos básicos, você tem que rever o seu conceito de liderança de gestão financeira, porque você certamente não estará fazendo a gestão financeira. Então, para que nós consigamos, né, entender como é que o processo de gestão financeira ele tem uma consistência, ele tem um cenário, né, que envolve 3 grandes áreas. Primeiro é a própria área financeira, né, o setor financeiro, que é aquele que garante os recursos e realiza pagamentos e recebimentos. Então, cuidado que às vezes tem alguém no financeiro que é chamado de líder financeiro ou controlador financeiro, que na verdade ele só faz a parte de finanças, ele só faz essa primeira etapa, que é garantir os recursos e realizar pagamentos e recebimentos. Que bom ainda que alguns conseguem fazer a questão da garantia de recursos e muitos, infelizmente, só controlam documentos e realizam pagamentos e recebimentos. Isso não é fazer gestão financeira, porque a gestão financeira ela tem um enlace muito importante com a questão, além do setor financeiro, do setor fiscal, que é conhecer as nossas obrigações fiscais, é conhecer as alíquotas que nós temos que pagar e estar atento a esses pagamentos, né? Estar atento a essas necessidades e essas obrigações fiscais. E um terceiro setor que é fundamental, que normalmente é terceirizado, é o setor contábil, que tem que abastecer o líder financeiro para que ele possa então ter as informações gerenciais para auxiliar e informar a direção na tomada de decisão. Então, se você não tem um setor contábil ou uma contabilidade terceirizada que consiga te fornecer a
TRE mensal, reveja o seu conceito de serviço contábil. Porque sem um serviço contábil, sem a questão fiscal muito clara, você não consegue fazer um bom gerenciamento financeiro. Porque é preciso ter método e é preciso análise constante para que de fato nós tenhamos uma boa gestão financeira. E para fazer uma boa gestão financeira prática e objetiva, nós não precisamos muito, né? Nós queremos falar aqui para vocês de um método eficiente de gestão financeira que você vai fazer em 3 passos. São 3 passos simples que você precisa ter uma boa análise e que vai te garantir que você estará fazendo, de fato, uma boa gestão financeira. Então, qual é esse método eficiente, né, básico e prático para que nós possamos fazer uma boa gestão financeira em 3 passos? O primeiro passo é: combata o caos com organização. Parece trágico, mas é simples e vocês vão ver que isso tem consistência, esse primeiro passo. Então, o primeiro passo, prático, básico, objetivo é esse: combata o caos com organização. O segundo passo é: mantenha os olhos nos sinais vitais. O que são os sinais vitais? Principalmente o fluxo de caixa. O terceiro passo: avalie sua performance para melhorar. Então, análise constante, o que está acontecendo, quais são os gastos, quais são os custos, quais são os investimentos. Então, com esses 3 passos básicos, nós conseguimos fazer uma gestão financeira prática, objetiva e de resultados. Então, eu quero passar para vocês, vamos fazer junto uma análise desses 3 passos, e eu quero dizer para vocês o que é necessário, basicamente, para que a gente possa fazer uma boa análise, uma boa gestão financeira, baseado, né, nessa consistência de cenário financeiro, onde nós precisamos ter, então, de fato, bem estruturado o setor financeiro, o setor fiscal e o setor contábil. Os 3 têm que se conversar. E o gerente, o líder financeiro, ele tem a obrigação de ter esses dados para fazer uma análise constante e uma análise de resultados que vai auxiliar a empresa na tomada de decisão. Então, para o primeiro passo, né, para você combater o caos com organização, eu quero que você reflita e responda 3 perguntas. Se você conseguir responder essas 3 perguntas de pronto, é porque o primeiro passo você já ultrapassou. Você não tem caos com a sua organização financeira. Então, a primeira pergunta é: você sabe quanto você tem para pagar e receber? Você sabe? Se eu te perguntar agora, quanto que você tem a pagar e quanto você tem a receber? Você tem essa resposta em números confiável? Segundo ponto: algum recebimento de cliente está vencido? E quanto nós temos de recebimento vencido de cliente? Você tem essa resposta? Você tem um número exato para me dar? Sabe quanto e quantos são os clientes que têm recebimento vencido? E a terceira pergunta que você tem que responder para você dizer se você já combateu ou não o caos com a organização. Onde estão os comprovantes das contas pagas? Se eu te pedir o comprovante do fornecedor X do mês, de 2 meses anteriores, você sabe onde está esse comprovante? Então, se você conseguiu responder sim a essas 3 questões, se você conseguiu ter as respostas a essas 3 questões, parabéns, você já conseguiu eliminar o primeiro passo, que é o combate ao caos com a organização. Se você não conseguiu ter resposta para alguma desses questionamentos, por favor, reavalie os seus conceitos de gestão financeira e combata o caos com a organização. E o que você deve fazer? O que é preciso ter? Primeiro, é preciso que você tenha uma ferramenta de gestão para o financeiro. E eu não estou dizendo aqui que você precisa comprar uma ferramenta de gestão. Você pode usar muito bem o Excel, você pode realizar controles pelo Excel. Tem programas gratuitos que você pode baixar na internet de gestão financeira, de controle financeiro.
Então é preciso que você tenha uma ferramenta de gestão. Primeiro, essa ferramenta ela tem que ser fácil e simples de ser usada por toda a equipe. Por que por toda a equipe? Porque quando você sai de férias, alguém tem que cuidar do financeiro. Alguém tem que lançar informações, alguém tem que fazer análise. Então essa ferramenta ela tem que ser fácil e simples, para que cada um que precise substituir a liderança ou alguém da equipe financeira realmente tenha condições de utilizar a ferramenta. Essa ferramenta ela tem que cobrir pelo menos 80% do processo financeiro. Ela tem que te permitir fazer controle de contas a pagar, tem que te permitir fazer controle de contas a receber, ela tem que te permitir ver o fluxo de caixa, a conciliação caixa-banco. Então é importantíssimo que você tenha essa ferramenta. Claro que você não vai ter nenhuma ferramenta que te dê 80% de 100% de cobertura de processo. Mas no mínimo 80% dos processos financeiros você tem que cobrir com essa ferramenta que seja fácil e que seja simples de ser manuseada por toda a equipe. Outra questão muito importante para que você combata o caos, né, e tenha informações precisas em relação ao teu financeiro, você tem que fazer conciliação bancária todo dia. Você tem que verificar se as contas realmente foram pagas, se os créditos entraram, qual é o teu saldo, qual é o teu crédito, né, o que você pagou. Então a conciliação bancária ela tem que ser feita diariamente, preferencialmente pela parte da manhã, né, no máximo até as 10 horas da manhã. Outra questão que as empresas relutam muito, mas que é fundamental para que a gente tenha um bom controle financeiro, é nós doutrinarmos os nossos fornecedores e nós estabelecer dias de pagamentos definidos. As empresas que se organizam bem financeiramente, elas têm dias de pagamentos definidos. Olha, aqui nós pagamos somente às quintas-feiras, ou nós pagamos somente no turno da manhã. Tem que ter uma forma de organização, senão a toda hora está chegando um momento, está chegando uma nota, está chegando alguém para cobrar, e aí você está concentrado em dados, levantando informações, e você não consegue fazer o gerenciamento financeiro. Então, para que você tenha uma boa gestão financeira, você tem que ter, sim, dias definidos de pagamento. E também você tem que ter definição de reuniões chaves, com participantes e frequência definida. E eu vou dizer aqui categoricamente que para a gestão financeira nós temos que ter no mínimo uma reunião por mês. Tá? Assim que nós recebemos o demonstrativos de resultado, a DRE, nós temos que sentar e fazer análise financeira em conjunto com as principais áreas que demandam da questão financeira, que é compras, que é a questão do estoque e que é a direção. Então tem que ter uma definição de reuniões-chave, tem que ter definição de participante, tem que ter frequência, tem que ter um calendário de reunião financeira. Isso é básico para que você possa combater o caos na organização financeira. Isso é primordial. Se você não conseguir fazer isso, se você não conseguir ter esses dados em mãos, com certeza a tua gestão financeira não vai estar 100% e você vai acabar tendo perdas. E um dos objetivos do financeiro é não ter perdas e manter o crédito do laboratório. O segundo passo, né, que eu já falei, mantenha os olhos nos sinais vitais. Então, de novo, eu quero que você reflita e quero te fazer de novo 3 perguntas. Se você tiver as respostas agora para essas 3 perguntas, você está mantendo os olhos nos sinais vitais do laboratório. Você está cuidando de fato que precisa ser cuidado para uma boa gestão financeira. Então, a primeira questão é que eu quero que você me responda de pronto. Quanto você tem em caixa? Você sabe essa informação? Se eu te pergunto agora, se o teu diretor te perguntar agora, você tem essa informação de quanto que você tem em caixa?
Não é eu acho que eu tenho. É você tem o dado factível para passar para a tua direção, se ela precisar tomar uma decisão de compra agora. Você tem essa informação? Segunda questão importantíssima, né, que mantém os sinais vitais do sistema financeiro realmente adequado. Você vai ter dinheiro para fechar o mês? Você tem essa resposta? Você sabe se você vai ter dinheiro para pagar todas as suas obrigações e fechar o mês no azul? Então essa pergunta precisa ser respondida. Se você não conseguiu responder essa pergunta, você não está mantendo os olhos nos sinais vitais do sistema financeiro. E por último, você pode comprar o equipamento ou qualquer outro elemento que está precisando, e em que condições você pode comprar. Então, se você não tem aqui um fluxo de caixa de no mínimo 12 meses, você não consegue responder essa questão. E se você não consegue responder essa questão, você não está mantendo os olhos nos sinais vitais do laboratório em relação à gestão financeira. Você não está fazendo uma boa gestão financeira. Então é preciso que você combata, né? Que você alimente esses 3 pontos e que você tenha, no mínimo, a projeção de um fluxo de caixa. E a projeção do fluxo de caixa deve ser no mínimo de 12 meses. Que você consiga enxergar em 12 meses o que você tem a pagar e o que você tem a receber. E você também precisa trabalhar com projeção de ações proativas para cobertura de fluxo. Então, a partir do momento que você verifica nos 12 meses, né, que você vai entrar em vermelho em algum mês, o que você tem que fazer? Você tem que ser proativo. Você tem que acionar o teu marketing, você tem que conversar com compras tem que começar a negociar com os fornecedores, renegociar com fornecedores. Porque os fornecedores gostam, eles aceitam renegociar, eles aceitam negociar. Porque depois que o problema está feito e depois que está estourado, é muito mais difícil de negociar. Então você tem que ser proativo, verificar o quanto você tem, o quanto você vai poder dispor e aí sim fazer a negociação antes que você entre no caos de não poder realizar o pagamento porque você não fez a gestão financeira adequada. Então é muito importante, é fundamental que você tenha essa projeção de fluxo por no mínimo 12 meses. Para que você possa ativar o teu marketing, para que você possa ativar o teu setor de compras, para que você possa negociar e renegociar com os teus fornecedores, a fim de que você mantenha o teu fluxo permanente. Então, antecipe-se, seja proativo. É mais fácil apagar uma fagulha do que um incêndio. Então não entre no negativo. Não deixe os teus fornecedores esperando o pagamento. Negocie com eles antes, se você tiver uma projeção do fluxo de caixa. Envolva outros setores na busca de solução, como eu já falei. Marketing, compras, qualidade, o próprio setor técnico. Nós precisamos envolver, porque todos dependem do financeiro para a sua sobrevivência. E não podemos esquecer que o técnico é a nossa atividade fim, e nós temos que ter dinheiro para a nossa atividade fim. É uma das responsabilidades do financeiro, é ter dinheiro para a atividade fim. Então, seja proativo sempre. No financeiro tem que ser proativo. Pegue o telefone, ligue, negocie, renegocie se for necessário, mas não entre no vermelho e não deixe o seu fornecedor aguardando. Porque se não existe uma solução boa, escolha a menos ruim. E a menos ruim é melhor do que nada. E melhor do que nada é poder fazer uma boa negociação ou uma boa renegociação. Por isso você precisa estar atento aos sinais vitais, e o principal sinal vital é você ter um fluxo
de 12 meses. Um fluxo de caixa onde você tem a previsão de 12 meses. Então é fundamental para que os sinais vitais da empresa estejam ok, que você tenha esse fluxo de caixa. E o terceiro passo é avaliar a sua performance para melhorar. E de novo eu vou te fazer 3 perguntas, para ver o quanto de fato você está fazendo uma boa gestão financeira. A pergunta primeira é: como está a performance do seu negócio? Como é que está a performance? Você sabe que nós temos, se eu te perguntar agora, o quanto nós temos de dívida nos próximos 6 meses? Quanto nós estamos devendo? Você faz a análise constante do teu demonstrativo de resultados que tem que vir mensalmente da contabilidade? Você sabe quais são as tuas principais contas? Onde estão os teus maiores gastos? Onde você pode tomar medida de redução de custos, de despesas? Se você não sabe, reavalie a sua performance, porque você precisa melhorar. A segunda pergunta: como tem evoluído a performance do laboratório? Por quê? Então, onde é que nós estamos tendo maior faturamento? Onde nós estamos tendo maior perda? Onde os custos são maiores? Como que isso tem evoluído ao longo dos últimos 6 meses? Quais são as tendências? Se eu te perguntar isso agora, você tem essas respostas? Se você não tem essas respostas, reavalie-se, avalie-se, reavalie-se a sua performance, porque você precisa melhorar. E a terceira pergunta é: o que você pode fazer para melhorar a performance atual? Então, com isso, você vai estar fazendo, com certeza, uma boa gestão financeira, uma boa liderança financeira. Se você não conseguiu responder a uma dessas questões, você precisa reavaliar a sua performance e você precisa realinhar a sua forma de fazer gestão financeira. São passos simples, são perguntas simples, mas são questões eficazes que vão fazer com que realmente os nossos resultados financeiros funcionem, que realmente eu tenha as respostas quando elas forem necessárias. Então eu preciso, primeiramente, para que eu tenha uma boa performance financeira, eu classificar as minhas contas. Então a classificação das minhas contas, que já deveria vir do setor fiscal, em 5 grupos, deveria ser classificado em receitas operacionais, que são as minhas receitas de serviço, aquilo que eu vendo de exames, de atendimento ao cliente. Os meus custos operacionais, que são os custos de produtos, os custos de serviços, os custos de impostos, mais as despesas operacionais, que aí envolve salários, aluguéis, material de escritório, todos os meus custos operacionais. E com isso, então, eu vou ter, com essas 3 contas, eu vou ter o meu fluxo de caixa de operações. Isso vai me dizer como está realmente o andamento da minha organização. Este é o fluxo básico. Essas 3 contas básicas eu tenho que fazer análise todos os meses. A DRE tem que me informar esses dados, eu tenho que ter esses dados com precisão. E para isso eu preciso cobrar da minha contabilidade, porque senão eu não vou conseguir fazer uma boa gestão financeira. Além das 2 contas, dos fluxos operacionais, nós temos mais 2 grupos do fluxo de caixa de investimento. Então, eu também tenho que avaliar as minhas atividades de investimento. Então, a questão da compra e venda de ativos do laboratório. Eu tenho que avaliar as minhas atividades de financiamento, a minha obtenção e o meu pagamento de empréstimos, se eu tenho. A necessidade de aporte de capital da direção, a retirada de capital também pela direção. Então isso vai formar o meu fluxo de caixa de investimentos. Porque às vezes, se eu não tenho essas contas muito bem estabelecidas, muito bem
definidas, eu posso até ter a falsa noção de que eu não estou tendo um bom faturamento, do que eu não estou faturando adequadamente. Mas às vezes eu estou tendo um maior fluxo de investimento e esse fluxo de investimento está descapitalizando o meu fluxo de operações. Então eu preciso ter essas 5 contas, eu preciso avaliar o meu caixa de operações e eu preciso avaliar o meu caixa de investimentos. Aí sim, de fato, você pode dizer que você está fazendo gestão financeira. Aí sim, você pode dizer que você é um líder financeiro, um diretor financeiro. E esses são passos básicos, são passos mínimos para uma boa gestão financeira. Então é preciso que você tome essas atitudes, né? Que você tenha a sua equipe de alta performance, a sua EAP de gestão financeira. Tanto é que quando eu pedi para vocês, né, lá quando nós falamos de EAP no módulo 1, que vocês montassem um exemplo de EAP, o meu exemplo foi solicitar para vocês o exemplo de EAP para a gestão financeira. Porque ela é muito mal cuidada dentro dos laboratórios de análises clínicas. É muito amador. Desculpe-me o termo, mas o termo é esse. É muito amador o processo de gestão financeira dentro da maioria dos pequenos e médios laboratórios de análises clínicas. Esta é a realidade que eu conheço. Se vocês, por favor, têm uma realidade diferente, por favor, me avisem que eu vou fazer questão de parabenizá-los se vocês realmente são diferentes e têm uma gestão diferenciada em relação às finanças. Então, para nós resumirmos, né, meus amigos, doutrine os seus fornecedores. Estabeleça dias de pagamento, horários de pagamento. Mantenha o crédito. E você só vai conseguir manter o crédito se você conseguir validar e avaliar periodicamente o teu fluxo de caixa. O teu fluxo de caixa de 12 meses e o teu grupo de caixa de operações e o teu grupo de caixa de investimentos. E por último, não perca dinheiro. Então esteja atento às questões de compras, né? Porque é você que recebe os boletos, então você pode fazer uma análise da negociação de compra que foi feita, por que pagou mais caro no mês, por que pagou mais barato no outro. E você também não pode perder dinheiro. Então esteja atento ao seu almoxarifado, aos materiais que você tem armazenado. Porque um material vencido, um reagente vencido, uma agulha vencida, né, é perda de dinheiro. E se nós estamos perdendo dinheiro por vencimento de materiais, nós não estamos fazendo uma boa gestão financeira. Então, para que nós possamos resumir essas questões práticas e sistêmicas para uma boa liderança, uma boa gestão financeira, uma boa EAP de gestão financeira, então nós temos que entender o padrão de faturamento, que são as primeiras respostas, né, do primeiro passo, fazer a análise mensal de DRE, a reunião com frequência, com participantes e sistemática, refletir sobre a qualidade dos gastos, principalmente aquilo que nós estejamos perdendo, juros, multas, material vencido. Ter um fundo de reserva que, no mínimo, possa dar cobertura de 6 meses de despesas. É muito importante ter um fundo de reserva de 6 meses para cobertura de despesas. Não use crédito, a não ser em caso de emergência. Então, se realmente estamos passando por um momento de crise, não conseguimos, né, fazer um balanceamento no nosso fluxo de caixa, bom, então nesse momento use o crédito. Mas jamais use o crédito se não for em caso de emergência. Faça uma orçamentação anual de previsto versus realizado. Se você tem todos aqueles 3 controles, né, aqueles 3 passos estabelecidos, você tem plena condição de fazer uma orçamentação previsto realizado para um ano. E estabeleça estratégias de investimento. Então, meus amigos, o que eu queria passar para vocês
de liderança em relação à gestão financeira são esses pontos práticos, objetivos e que eu garanto que vai mudar a forma de vocês gerir a questão financeira do laboratório. Então, meu obrigado a vocês por esta aula. Qualquer dúvida, vocês sabem que podem nos acionar por qualquer um dos nossos canais de comunicação. Espero que vocês tenham entendido, que tenha sido claro, que tenha agregado valor a vocês e qualquer necessidade que vocês precisarem, por favor, me acionem. Um grande abraço e nos vemos daqui a pouco na nossa próxima videoaula.